Glória a Deus. Pastor Marco, mais uma vez, muito obrigado pelo Senhor estar aqui conosco. Segundo ano da Conferência Ascender, que Deus te use poderosamente. Amém? Glória a Deus. A igreja estende as mãos para cá. Vamos orar pela vida deste homem de Deus. Isso, fecha os teus olhos. Ora por ele. Ora pela família. Ore. Pai, abençoa, Senhor, a vida do teu filho cada dia mais, de uma forma poderosa. Este homem, Senhor Deus, que há tantos anos é um instrumento nas tuas mãos. O Senhor mais uma vez o use poderosamente aqui esta noite, com uma palavra poderosa aos nossos corações, com algo, Senhor Deus, que vai transformar, libertar, que vai gerar arrependimento, Senhor, na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos porque o Senhor o trouxe este ano mais uma vez para estar aqui conosco, e que o Senhor o sustente como tem feito durante todos esses anos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. O crente não pode ser tão sincero assim, né? É uma alegria estar de volta aqui na Igreja Batista do Bosque para esse lindo evento. Rever o pastor Felipe, pastora Carol. Eu estava vendo o pastor Felipe, acho que é por causa da luz. Eu falei, o que o Thiago Brunet está fazendo aqui, né? Você está igualzinho. Se pegar o óculos do pastor Eliseu, você fica igualzinho o Thiago Brunet, né? Cumprimentar aqui o pastor Agostinho, a pastora Valéria. O pastor Agostinho me deu um abraço ali de pai. Muito obrigado pelas palavras. Conte comigo sempre. Pastor Eliseu Rodrigues, uma alegria ter o senhor aqui na plateia me ouvindo pregar hoje. Deus te abençoe muito. Apóstolo Kleber de Jesus está aí? Cadê? Passou da segunda fileira, não enxergo mais. Deus te abençoe onde o senhor estiver aí, tá bom? E louvar a Deus pela vida da deputada federal aqui do estado, deputada Antônia Lúcia, que estivemos juntos ontem pelo interior do estado. O estado grande esse, né? Entrei dentro de um aviãozinho daqueles teco-teco. 3 horas de viagem em cima dessa selva aí, e 3 horas para voltar. Mas Jesus foi glorificado onde nós fomos. Eu gostaria de convidar todos para estarmos de pé, para lermos um texto da palavra. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. O pastor que me buscou no aeroporto, o Roberto não colocou o nome dele aqui. O pastor Jamil, policial federal. Ontem ele me abordou no aeroporto usando aquele distintivo. Eu falei, o Xandão me descobriu aqui. Aí hoje ele foi no hotel me buscar de terno, né? Aí eu falei, agora tá parecendo crente, né? Pastor Jamil, obrigado pelo presente, tá? Ele me deu um presente personalizado da Polícia Federal. Muito obrigado. Deus te abençoe. E quem sabe esse estado não te manda de novo para a Assembleia Legislativa. Precisamos de pessoas de coragem e do bem, porque na política não existe espaço vazio. Se os bons não ocuparem o espaço, os maus ocuparão. Que Deus te abençoe. João 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado.
tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Pastor Felipe já orou por mim, mas eu gostaria de convidar a igreja para mais um momento de oração. Incline a sua cabeça. Senhor, mais uma vez estamos na sua presença, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Rio Branco, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui na Igreja Batista. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus e pelos homens, Deus nos reuniu nessa noite para mais uma vez nos surpreender. Eu acredito piamente que em uma conferência como essa, o Senhor pode de fato incendiar a nossa alma e modificar o rumo da nossa história. Desde criança, servindo a Deus, eu aprendi que basta um momento para o Senhor transformar a nossa vida e dividir a nossa história em 2 momentos, antes e depois da sua visitação. Eu espero que Deus nos visite nessa noite aqui. Quem tem o mesmo pensamento que o meu? Deixa-me ver. Perfeito. Eu estou ficando velho e eu continuo ranzinza. Eu não tenho a paciência do pastor Eliseu, porque eu já tive a idade dele. Então eu vou fazer um pedido com autorização aqui do pastor Agostinho. Eu tenho muita, mas muita dificuldade em pregar com as pessoas andando no meio da igreja. Se você não se sentir bem aqui, fique à vontade, pode ir lá fora. Lá fora tem cachorro quente, tem Coca-Cola, tem um ambiente prazeroso para você. Mas se ficar aqui dentro comigo, não ande, não se locomova. Se estiver mascando chiclete agora, eu não estou enxergando direito que está tudo apagado, masque e engole ele, tá? Por favor. Eu ia falar para você tirar da boca, mas se você tirar, você vai ser tentado a colar na cadeira. E essa cadeira foi comprada com dízimo, com oferta de crentes. Então, se você está na presença de Deus, por favor, se entregue de fato e de verdade. Não se distraia. Evite levantar agora. Não vá ao banheiro. Aliás, o crente pentecostal é uma bênção, né? Ele poderia ir no banheiro antes do culto começar, ou poderia ir no banheiro no final do culto. Mas como bom pentecostal, ele ama ir no banheiro no meio do culto, né? E a criatura nunca vai sozinho, ela sempre leva uma testemunha com ela, né? Ela quer que a pessoa veja o que ela fez lá naquele ambiente, né? Então, se você puder, nesses minutos, eu não vou demorar muito, me deram apenas 4 horas para pregar, né? É conversa fiada, porque eu conheço crente, passa do tempo, levanta todo mundo, vai embora, fica só eu, Pedro, Tiago e João aqui dentro. Eu prometo que não vou cansar vocês, mas eu também prometo que só entrego esse microfone quando eu falar tudo que Jesus já colocou no meu coração. Alguém acredita que Deus ainda fala? Então diga para o seu irmão assim: está preparado para fazer uma viagem? Só que é uma viagem só de ida.
para dentro do coração de Deus. Quem quer vir comigo, dê mais um grito daquele tamanho, por favor. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que ao final da pregação vai louvar ao Senhor. Roberto está comigo há 16 anos. Trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Até o Eliseu Rio Bocó. Vamos lá. O texto que eu li é um texto tão simples, porém ele é formidável. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi João 14 foi num culto ao ar livre. Eu era recém-convertido. Estava lá o presbítero, irmão Laíde Gomes, com o microfone na mão, e ele olhando para aquele povo, aquela meia dúzia de gato pingado, de cultos ao ar livre, de 1900 e bolinha. E ele entonou a voz dele e começou a recitar João 14, mas com uma paixão tão grande que eu me emocionei. E eu falei para um rapaz que estava do meu lado: que texto lindo esse da Bíblia. Ele disse: João 14 é lindo. Passou uma semana e eu fui para o meu primeiro evangelismo pessoal. E o meu líder de mocidade, ele tinha muito capricho, e ele nos ensinava: antes de distribuir um folheto, leia primeiro, para você saber o conteúdo do folheto. Caso alguém te indague e te faça uma pergunta, você não é pego de surpresa. E eu, obediente, fui para o meu canto, peguei o folhetinho para ler, e curiosamente o texto era João 14. E aquilo me encheu de alegria. Eu li a primeira vez com os olhos abertos, li a segunda vez com os olhos semicerrados, na terceira vez eu repeti de cor o texto. E foi uma alegria tão grande para mim que eu chamei o meu companheiro de evangelismo e disse: recebi o meu primeiro milagre como crente. E ele falou: qual? Decorei João 14. E ele olhou para mim com uma cara de desdém, dizendo: isso não é milagre. Todo crente que se preza conhece João 14. Jogou um balde de água fria em mim. Com o passar do tempo, eu descobri que ele não estava desfazendo, porque era uma realidade. Pelo menos a safra mais antiga de crentes, aquela raça que a gente chama de geração raiz, essa turma conhece João 14. Vamos ver se tem alguém aqui que se lembra. Lembra como começa? Não se turbe, credes em Deus, porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha, você percebeu a alegria agora dos irmãos? A Bíblia Sagrada é esse livro fantástico, magnífico e todo místico. Embora todo ele seja inspirado, todos os livros, todo o texto, existem textos que quando nós lemos, eles criam vida dentro de nós. Eu me lembro que nos idos da década de 90, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia diferente, em que tudo aquilo que Jesus falava estava escrito em vermelho. Era chamado de Bíblia Viva. E hoje eu entendo por que colocaram esse nome, porque os textos onde Jesus Cristo está falando têm um peso maior na nossa alma. A Bíblia Sagrada tem textos escritos e falados e repetidos por profetas, por sacerdotes. Nós temos reis que escreveram a Bíblia, temos poetas, temos políticos que escreveram a Bíblia. O sangue de Jesus tem poder. É o Satanás que entrou aí, vocês não param de andar, fica pisando em cima do fio. Se tivesse ouvido o pastor e ficado quietinho no lugar, não tinha pisado no fio. Volta aqui para mim, atenção. Pois bem, a Bíblia é esse livro que tem vários escritos nela, mas todas as vezes que Jesus fala em primeira pessoa, o coração da gente se aquece. João 14 é um desses textos. Por isso que quando nós repetimos aqui, recitamos ou lemos, alguns crentes tiveram a sensibilidade de dar um grito de glória a Deus, porque são palavras vivas que saíram da boca de Jesus de Nazaré. Posso ouvir um amém por isso? Como estudante da Bíblia, eu descobri que João 14, como toda a Bíblia, não está escrito em ordem cronológica. Os que conhecem a Bíblia sabem disso, né? Se eu perguntasse aqui agora para todos qual foi o primeiro livro da Bíblia escrito, possivelmente a maioria iriam errar. A maioria iria dizer que foi o livro do Gênesis, quando na verdade o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Pois bem, se Jó foi o primeiro livro escrito, porque ele não está logo no início?
Exatamente por isso, porque a Bíblia não foi um livro escrito para ser comercializado. É um livro de meditação, um livro histórico, onde alguém resolveu deixar para nós os contos, os acontecimentos. Quem escreveu esse livro sagrado não tinha intenção que esse livro fosse comercializado com o passar do tempo. Não se preocupou com alguns detalhes, como nós hoje estudantes nos preocupamos. Então a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Todavia, esse livro que levou 1600 anos para estar como ele está aqui na nossa mão hoje, olha o que eu disse, 1600 anos. O escritor do primeiro livro da Bíblia, estão distantes quase 2 milênios, quase 2000 anos de distância. Eles nunca se viram, eles nunca se encontraram. Todavia, parece que quando foram escrever os seus livros, eles estavam sentados em uma mesa dizendo: eu começo e você termina. A Bíblia tem essa complexidade linda. Imagine você que Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva, e o Apocalipse termina com outro casamento entre Jesus e a noiva dele, que está aqui na minha frente nesta noite. A Bíblia tem essa beleza literária, ela é fantástica. Porém, não está escrito em ordem cronológica. João 14 não está escrito em ordem cronológica. Se eu conheço um pouco de história, João 14 deveria estar ali do lado do capítulo 20 ou 21 do Evangelho de João, porque ele é um capítulo de encerramento. Ele termina um ciclo, ele termina uma fase. Jesus está ao lado dos seus apóstolos agora. Até ontem eram discípulos, mas agora seriam transformados em apóstolos. Isto aqui vale uma meditação. Todas as vezes que você ler na Bíblia alguém chamando Jesus de Rabi, de Rabino ou de Raboni, a Bíblia está chamando ele de mestre ou professor. E quando você vê a Bíblia chamar alguém de discípulo, a Bíblia está chamando tal pessoa de aluno. Então quem era Jesus? Um professor. E quem eram os seus seguidores? Eram alunos. Jesus iniciou uma grande escola apostólica quando passou por aqui. Talvez uma das escolas mais fantásticas de toda a história do mundo antigo. Quando eu vejo Jesus no solapé do alto da montanha, e na frente dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças, perfazendo um total de quase 15.000 pessoas, 15.000 alunos que deixaram suas casas, suas chácaras, seus sítios, seus afazeres, para terem um intensivão, para passarem um dia inteiro mergulhados na palavra, para beber da sabedoria daquele professor. Uma reunião que começou de manhã e foi até quando o sol se pôs, ao ponto de acabar o alimento, e todo mundo conhece o milagre que aconteceu por ali. Então Jesus construiu, nesse período em que passou pela terra, essa bênção de atrair pessoas para ouvirem os seus profundos ensinamentos. Quando Jesus pisou aqui nessa terra pela primeira vez, Israel estava vivendo os seus dias de terror. O Império Romano, o império mais truculento da história. Os romanos, pais de toda sorte de maldição, de criação, de torturas que a história jamais havia visto. Não sei se você sabia disso. A cruz é uma invenção romana. A cruz de Santo André em forma de X é uma invenção romana. A cruz de cabeça para baixo, a cruz de São Pedro, é uma invenção romana. O chicote chamado azorrague, aquele usado para espancar Jesus, daquele qual Paulo disse: assim como meu Senhor, eu também tomei uma quarentena de açoites menos um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta deles uma limalha de ferro ou um osso de carneiro, feito exclusivamente para espancar judeus. Todas essas formas de torturas criadas pelo Império Romano. O Império Romano, quando passou por esse mundo com a sua força, eles oprimiram os judeus e transformaram os judeus em escravos dentro da sua própria terra. Olha que coisa horrível. A história diz que 95% dos judeus nos tempos de Jesus não tinham acesso à escola, não sabiam ler e nem escrever. 75% dos ganhos de cada judeu naquele tempo era devolvido como tributo ao Império Romano. Imagine, de cada 100 reais que uma pessoa ganhava, 75 era pago de imposto. Sobrava 25 apenas para a pessoa poder nutrir as suas necessidades básicas. Os judeus, no tempo em que Jesus estava chegando a esse mundo, viveram o seu período mais terrível. Eles não tinham alegria, eles não tinham aptidão, eles não tinham visão de futuro. Faltava dentro deles a liberdade e a esperança.
Foi então que um belo dia o portão de Jerusalém se abre e vem caminhando um cidadão meio esquisito, magrelo, também pudera. A dieta dele era base de mel silvestre e gafanhoto, um cabelo desgrenhado desse tamanho e uma barba comprida, porque ele era nazireu, não cortava nem cabelo nem barba. Ele chega no meio do povo trazendo uma palavra muito dura, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Quando alguém se aproximou dele, ele começou a dizer: você não é um ser normal, raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira de Deus? E ao invés de matarem aquele profeta que veio lá do meio do deserto, as pessoas passaram a segui-lo. E ele então começou a ser visto como uma espécie de ares de esperança, até que alguém perguntou para ele: é você o Messias? E ele disse: eu não sou Messias, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, o Messias vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Israel, que vivia oprimido, as pessoas que mal faziam para comer, pastor Eliseu, começaram a aguardar a vida desse Messias. E não é que o Messias apareceu. Interessante que ele apareceu bem em um casamento que tinha tudo para começar com o flagelo da vergonha, porque as famílias judias, elas trabalhavam todo o tempo possível para poder manter uma festa de 7 dias no casamento. Isso era de lei, era uma cultura. Mas infelizmente, naquela bendita festa das bodas de Caná, erraram ao convidar muitas pessoas e não tinham vinho suficiente. Ainda bem que convidaram uma família especial, a mãe de um tal Yeshua. Ela chamava-se Maria, era amiga da mãe do noivo. E a mãe do noivo foi contar para ela: o meu filho vai começar o casamento com vergonha, porque o vinho está acabando. Maria foi, chamou o filho dela e disse: meu filho, esse casamento vai terminar em derrota, vai ser uma vergonha, você pode fazer alguma coisa? E o filho disse: sim, mamãe. Aí ela olhou para os homens e disseram: tudo que ele mandar vocês fazer, façam. E Yeshua mandou trazer 6 talhas de água, e ele transformou a água em vinho, ao ponto do mestre Sala, quando experimentar aquele vinho, repreender a família dizendo: vocês são loucos? Vocês deixam o melhor vinho para o último dia da festa? O melhor vinho é dado primeiro, porque depois que a pessoa fica bêbada, pode dar até vinagre para ela beber, que ela não sabe fazer a diferença. Mas vocês deixaram o melhor vinho para o último dia da festa. E alguém disse: é porque ele está na festa. Quando ele está na festa, a alegria é grande, a alegria é fantástica. Quando notaram o milagre, foi ali que ele dá um pontapé inicial no seu ministério. As pessoas começaram a boca miúda a contar a história de um tal homem que transformou água em vinho. As pessoas foram se aproximando dele, e ele então começou a montar o seu pequeno colégio apostólico. Começou com 1, com 2, com 3, até que ele chegou à fábula de 15 mil alunos em uma única sala de aula. Estudando um pouquinho sobre os judeus, eu descobri outra coisa. Jesus, no período de 12 anos até os 30, ele desaparece da história bíblica. Isso é um mistério. Muitas pessoas se perguntam: onde estava Jesus? Porque nós conhecemos ele do nascimento até os 12 anos. De repente desaparece a sua história, e o narrador vai contar para nós a história já dele, com 30 anos de idade para frente. Entre 12 e 30 anos, Jesus buscou conhecimento e aprendeu muita coisa, e parte do que ele aprendeu ele usou no seu ministério. Esse tipo de ensinamento nas ruas ele aprendeu com os gregos. Sócrates, Aristóteles e Platão iniciaram essa história de ensinar as pessoas no meio da rua. Eles tiraram um ensinamento lá daquele povo privilegiado, cheio de dinheiro, e começou a levar para os plebeus, para as pessoas mais pobres, levando para as periferias o ensinamento que somente o filho de pessoas ricas podiam pagar. Jesus pegou um gancho aí, e ao invés de ele ficar ensinando apenas em sinagogas, ele levou a escola ao ar livre, e ele parava para pregar. Eu amo ver Jesus pregar. As pregações dele não eram profundas como a pregação do pastor Eliseu, que até eu tenho dificuldade de entender. As pregações de Jesus não eram tão emotivas como a do pastor aqui dessa igreja, porque ninguém tem uma igreja desse tamanho pregando apenas arroz com feijão. Mas a pregação de Jesus, pastor, era tão simples que todo mundo parava para ouvi-lo. Olha como começavam as suas mensagens profundas. Uma mulher estava varrendo a casa. Certo pai de família tinha 2 filhos. Um homem saiu a semear. As pregações dele eram contadas em forma de história, e uma história bem contada, qualquer um para ouvir. Aquele que sabe contar história, ele cativa a criança, o velho, o leigo e o erudito.
Oxalá que os nossos pregadores pudessem se adaptar a esse estilo de Jesus, pregar contando histórias e narrar essas histórias. E então as pessoas saíam dos seus lugares e começaram a ouvir Jesus falar. Mas ele não era só um professor, ele era um professor que tinha uma habilidade e uma eloquência tão grande, que um dia ouviram ele pregar e alguém gritou assim: que homem é esse, que quando fala, o nosso coração sacode dentro do peito. Olha a habilidade que ele tinha. Ele não falava só para os ouvidos, Jesus não falava só para a mente, ele falava para o coração das pessoas. E isso foi enchendo Israel de esperança. Ora, como é que 15 mil pessoas correm atrás dele? Essas pessoas deixaram o trabalho, essas pessoas deixaram tudo, porque o que tinham era tão pouco e não dava esperança. Mas começaram a caminhar ao lado dele e começaram a beber palavras de esperança. Palavras mudam o mundo, sabia? Palavras têm muito poder. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Tomo aqui um gancho para dizer: cuidado com o que você fala ao seu filho, ao seu cônjuge, ao seu pai e à sua mãe. Palavras podem matar, como palavras também podem dar vida. Foi dentro de um culto, numa igrejinha muito pequena, que alguém disse para mim: Jesus quer te usar. E esta palavra entrou no meu coração e eu me apeguei a ela e disse: se ele quer me usar, eu também quero ser usado. Eu não sei se foi ele que pegou na minha mão ou se fui eu que peguei na mão dele. Eu sei que nós dois saímos daquela igreja naquele dia dispostos a ver o mundo ser incendiado por uma palavra viva. O Senhor então começou a motivar as massas, e as massas começaram a vir, e Jesus ficou feliz. E de repente Jesus parou de apenas ensinar, ele começou a colocar em prática os seus ensinamentos, e ele começou a trazer o reino de Deus para cá. João havia dito: é chegado o reino de Deus. E Jesus foi começar a explicar para os homens o que era o reino de Deus. O reino de Deus se contrapõe ao reino do diabo. Toda a obra do diabo é desfeita pelo reino de Deus. Aí onde tinha endemoniado, Jesus expulsava os demônios. Onde tinha doença, ele curava os enfermos. Onde havia espíritos de enfermidade, ele libertava as pessoas. Onde havia alguém com a alma condenada, ele liberava o perdão dos seus pecados. O culto dele era pleno. E de repente as pessoas começaram a ver que não era apenas palavras boas que ele tinha, mas os sinais que ele fazia se tornaram naquela época uma espécie de entretenimento ao ar livre. Era como se fosse um show místico de mágica. E havia muitos mágicos naquela época, e as pessoas viam que os sinais que ele fazia eram tremendos. Um dia ele chegou na porta de uma tumba, dentro de um cemitério, mandou tirar uma pedra, e ele gritou um nome de um defunto que estava morto há 4 dias, já estava cheirando mal segundo a própria família. E não é que quando ele chama o defunto sai saltando vivo de dentro daquela tumba. As pessoas começaram a ver que ele não era apenas um mágico, que ele era de fato alguém extraordinário. Até que um dia ele resolveu inovar. Agora ele não só ensinava, ele não só praticava o que ele ensinava dando milagres, ele resolveu alimentar a fome deles. E quando ele fez isso, ele criou um problema. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. O mesmo problema de muitos crentes hoje. As pessoas acabam se acostumando e começam a segui-lo apenas por causa daquilo que ele faz, e não em agradecimento por causa daquilo que ele já fez. Quando você pega crentes mais antigos com cabelos brancos, e se você olhar aqui por cima, você vai ver a dificuldade de encontrar pessoas com cabelos brancos. E eu sei que você vai colocar culpa naquele velatom. É velatom que fala? Aquele trem que pinta o cabelo? Aqui, ó, Grecinho 2000. Mas não é só isso. É que aquela geração mais antiga dos cabelos brancos, que começavam com Jesus e ficavam com ele até o final, tinham motivos para ficar perto dele até o final. Os olhos dessas criaturas viram a glória de Deus. Os ouvidos dessas criaturas ouviram a voz de Deus. O coração desses velhos crentes sentiram a presença de Deus. E o que aconteceu com eles? Morreram, foram sepultados. Era para os seus filhos envelhecerem dentro da igreja e termos outros de cabelos brancos. Mas de repente há um hiato de gerações. Eu tenho aqui uma juventude muito linda, e já não tenho mais os mais velhos de cabelos brancos. Deveria, no lugar desses velhos de cabelos brancos, terem outros de cabelos brancos no lugar deles. Uma geração inteira se perdeu. E se perdeu por quê? Porque começaram a se acostumar com o ambiente. Começaram a se acostumar com as palavras. Daqui a pouco as palavras já não faziam muito sentido, então quiseram ver milagres. Daqui a pouco os milagres também já não faziam muito sentido, então começaram a querer pão e peixe. E daqui a pouco as pessoas começaram a vir para os cultos, não mais para adorá-lo, não mais para ouvi-lo. Começaram a vir porque não tinha um lugar melhor para ir.
E não tem nada pior do que uma pessoa viciada em igreja. Pessoas que vêm para o culto, ou melhor, vêm para a igreja, mas não conseguem entrar no culto. Elas gostam de entretenimento, elas gostam de música, elas gostam de pular, elas gostam de dançar. Mas quando o pastor começa a pregar, parece que entra comichão nos seus ouvidos. Ou que estão sentados em cima de um lugar cheio de formiga. As pessoas não têm habilidades para ouvir. O seu projeto de cognição mental já não está mais na altura do nível da revelação do Senhor. Dia desse eu participei de um debate onde falaram que os seminários brasileiros evangélicos estão agora treinando pastores para a geração milênio, ou seja, a geração mais nova. E sabe como é que se treina esses pastores? Ensinando eles a pregarem sermões curtos, de no máximo 20 minutos. Porque segundo eles, os jovens crentes brasileiros não têm mais paciência para ouvir uma pregação que tenha mais de 20 minutos. Porque estão acostumados com a porcaria do TikTok, que fica vendo coisas de 30 segundos, e as pessoas estão aí elétricas. Aí vão dizer que é TDAH, outros vão dizer que é isso, aquilo. E eu digo que não é nada disso. Eu digo que essas pessoas ainda não sabem o que estão fazendo aqui dentro. Entrar na igreja não é mérito para ninguém. Lá em São Paulo nós costumamos dizer assim: por que é que o cachorro entrou na igreja? Alguém sabe a resposta? Porque a porta estava aberta. Então, se até cachorro entra dentro da igreja, não faz muito sentido você só entrar aqui dentro, cruzar as suas pernas, ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, botar a mão no queixo e ficar filosofando o culto inteiro, dizendo to be or not to be, that's the question. Como se aqui fosse a antessala de um espaço público, ou a antessala de uma universidade federal. Igreja não tem nada a ver com isso. Isso aqui ainda é um quartel-general. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Isso aqui ainda é Betel. Aqui ainda é a porta do céu. Quando você entra aqui na disposição de ouvir Deus, Deus vai e fala com você. Agora preste atenção, não basta entrar na igreja, é preciso entrar no culto. E para entrar no culto, aí é um pouquinho mais difícil. Paulo ensina os crentes da igreja de Corinto: quando vocês entram na igreja, nada acontece com vocês, mas quando vocês se reúnem, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra. Aí Paulo diz: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais onde o céu e a terra se misturam. Eu acredito que nesta noite o céu pode ficar bem baixinho aqui. Acredito tanto que se o céu não conseguir baixar aqui, o Senhor pode levar esta igreja inteira até o céu. Mas para isso acontecer, não basta só estar aqui, tem que estar aqui comigo, tem que reagir enquanto eu prego, tem que dar gritos de glória a Deus e guerrear contra Satanás. Você pode não ouvir o que eu estou ouvindo aqui, eu ouço barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando no céu de Rio Branco, e eu não me apavoro, porque eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas isso só pode acontecer se nós estivermos aqui reunidos no mesmo propósito. Alguém entendeu o que eu disse? Pode dar um glória a Deus? Jesus então começou a perceber que aquelas pessoas que começaram tão animadas caminhando ao lado dele, de repente começaram a se importar mais com pão, com peixe ou com milagres. E aí o professor ficou bravo, o mestre ficou bravo. Então ele começou a endurecer, ele começou a dar umas aulas mais pesadas, e ele começou a falar coisas que eles não queriam ouvir. Por exemplo: o meu reino não é desse mundo. Aquele que quer me seguir tem que deixar pai e mãe. A minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e executam ela. Quando Jesus começou a dar os ensinamentos mais pesados, a multidão já não queria mais estar perto dele. Teve dias que ele não fez milagre nenhum, teve dias que ele não multiplicou nem peixe nem pão, e o povo reclamava. E o que aconteceu? A escola começou a entrar em declínio, e os milhares de alunos começaram a ir embora. Se aproximaram porque era novidade, depois que se tornou uma coisa tão comum, começaram a ir embora. E Jesus começou a pegar pesado, ele queria burilar aqueles alunos, ele queria treiná-los de verdade. Teve um dia que ele foi tão incisivo, ele deu uma bronca tão pesada, e ele falou: podem ir embora. E ele saiu andando sozinho, pastor Eliseu, para daqui a pouco ele escutar meia dúzia de passos atrás dele. Ele parou, ele olhou para trás e tinha 12. O líder dos 12, quando viu Jesus olhar, deve ter juntado com os outros 12 com medo, porque Jesus estava muito bravo. E Jesus, de maneira mais brava, diz: e vocês? Não vão embora também? O líder dele disse assim: e para quem iremos nós?
iremos nós? Agora escute o que ele vai falar. Para quem iremos nós se só tu tens palavra? Ele não disse: para quem iremos nós se só tu tens milagre? Ele não disse: para quem iremos nós se só tu tens peixe, pão? Não. Eles disseram: para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluia! O professor ficou feliz. O professor entendeu que não adianta ter milhares de alunos descomprometidos. Nisso aqui eu pego um gancho para falar de avivamento. Avivamento nunca foi quantidade. Avivamento sempre foi qualidade. Não entendeu? Vou falar de novo. Avivamento não é quantidade. Se avivamento fosse quantidade, São Paulo todo ano seria capa da revista Times americana, na Marcha para Jesus. Pense, 3 milhões de crentes marchando em São Paulo todo ano. William Bonner, ainda que engasgado, é obrigado a parar o Jornal Nacional e dizer: em São Paulo 3 milhões de crentes marcharam para Jesus. Se avivamento fosse quantidade, era para o mundo ficar chocado com a multidão de crentes que colocamos em São Paulo. Mas não é. Pastor, por que não é? Seria melhor se William Bonner falasse assim: 3 milhões de crentes marcharam em São Paulo, vírgula, eles oraram e um paralítico andou. 3 milhões de crentes oraram e uma prostituta se converteu. 3 milhões de crentes oraram e houve algo extraordinário. Avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Eu fico me perguntando como é que aqui no Acre, no fim do meu Brasil, eu encontro uma multidão dessa. Um lugar quase que desprezado pelos outros espaços da federação. Eu vejo como sofrem os deputados do Acre lá em Brasília. Quando falam de vocês é como se vocês não existissem. O governo federal mesmo dá pouca atenção para vocês, porque é um estado pequeno, é um estado que está ainda em desenvolvimento. Eu caminhei pelo interior de vocês aqui, eu vi pessoas que vivem quase que na idade da pedra ainda. Alguns lugares sem energia elétrica, alguns lugares sem nada, sem o básico mínimo, o mínimo necessário para a sobrevivência. E aí eu estou aqui andando pelo Acre, passei a tarde toda no hotel orando e chorando, e o Senhor falando comigo: quando eu quero fazer um avivamento, eu não vou em Nova York na Times Square. Quando eu quero provocar um avivamento, eu não vou na Marcha para Jesus em São Paulo, eu vou lá em Rio Branco, no Acre. E eu trago jovens, moços, moças, homens e mulheres de todos os lugares para ter um tete a tete com eles. Vou repetir aquilo que já disse aqui o Felipe: se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você já teria feito a selfie. Porque hoje é fácil você falar que é meu amigo, é amigo dessa criatura. Difícil vai ser daqui a alguns dias, quando você vê essa pessoa explodir com o ministério de milagres. Essa pessoa de repente se tornar o maior palestrante do Brasil, o maior empresário do Brasil. De repente Deus transformar essa pessoa na pessoa que vai inventar a cura do câncer, um médico. Eu não estou pregando para o resto da sociedade, eu estou pregando para a nata da sociedade. Eu estou pregando para homens e mulheres que Deus reuniu aqui só para dizer: eu quero incendiar a alma de vocês, para vocês incendiarem o mundo na sequência. Jesus não ficou triste de fechar uma escola com 15 mil alunos e começar ali com 12. Aqueles 12 alunos, 12 discípulos. E aqui está um erro que a gente costumeiramente faz. Sempre falamos que Jesus teve 12 discípulos. Não, ele teve milhares de discípulos. Só em Lucas 10 ele mandou um grupo de 70 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. E por que eles tiveram essa transição de discípulos para apóstolos? Porque aqui em João 14 é o dia da formatura. Oh glória. João 14 é o dia da formatura. Os alunos acordaram ao lado do professor depois de um intensivão, tomaram o café da manhã, penso eu, olharam para o rabino da Galileia e disseram: e hoje, qual vai ser a nossa aula? E ele dizendo: hoje não tem aula. Imagina alguém olhando para o outro dizendo: mas hoje é feriado? E alguém dizendo: não, não é feriado. Se não é feriado, por que nós não vamos ter aula?
e o Senhor abrindo um sorriso, não um sorriso daquele Jesus que a gente conhecia dos livros históricos de 30 anos atrás, um sorriso daquele Jesus do The Chosen. Já assistiram The Chosen? Aquele Jesus é muito bacana, né? Eu amo aquele Jesus. Ele é um cara muito legal. Eu imagino Jesus daquele jeito, muito dado, muito amigo, muito íntimo. Eu imagino eles olhando para ele: e aí, por que o senhor não vai dar aula hoje? E ele dizendo assim: porque hoje terminamos o ciclo. Tudo que eu tinha para ensinar, eu já ensinei. E vocês passaram com louvores. Aleluia. Como assim, Senhor? Terminei 3 anos e meio sem feriado. Seria mais ou menos como uma faculdade no Brasil de 4 anos, tirando sábado e domingo, mas os feriados. 3 anos e meio ensinando esses homens. Exatamente uma faculdade nossa de 4 anos. Foi um intensivão, foi um mergulho no conhecimento. E o que eles tinham para aprender, ele havia ensinado. E então ele diz: pronto, agora vocês vão ganhar o diploma. E o diploma é esse: não são mais discípulos, agora vocês são meus apóstolos. Eu imagino um sorriso e Jesus dizendo: lembra o que foi que João falou? É chegado o reino de Deus entre vós. Agora eu digo assim: eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Vou falar de novo. João chega dizendo: é chegado o reino de Deus na terra. Agora Jesus está indo embora dizendo: agora o reino de Deus não chegou, ele já está dentro de cada um de vocês. O que está dentro de nós? Está dentro de vocês a unção para expulsar demônios, falar novas línguas, pegarem serpentes. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ide, anunciai o reino, anunciai o evangelho até que eu volte. Como é que é, Senhor? Até que o Senhor o quê? Até que eu volte. Por quê? Porque eu estou indo embora. E foi aqui que nasceu João 14. O dia da formatura, que era para ser o dia mais feliz, se tornou o dia mais triste dos discípulos. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês. Imagine, quem aqui já se formou? 1º grau, 2º grau, escolinha infantil? Tem gente que não levanta a mão para nada. Raça ruim. Vou perguntar de novo: quem aqui já se formou pelo menos 1º grau, 2º grau? Agora todo mundo levantou a mão. Você lembra o dia da formatura? É um misto de alegria com emoção. Alegria por quê, pastor? Você vê aquele professor chato, aquela professora xarope, diz: Deus está me dando um livramento. Tem gente que tem trauma, até hoje acorda sonhando com a professora. Acontece com alguém aqui? Acontece comigo, eu tenho traumas. Eu estou com 52 anos, às vezes eu acordo e falo: meu Deus, a prova é amanhã. Eu tinha uma professora que ela tinha pacto com Satanás. Ela era filha do cão com a pombagira, tudo junto dentro dela. Era um inferno aquela mulher, né? Então eu tenho traumas. Mas no dia da formatura foi: estou livre dela. No dia da formatura a gente vê o professor que a gente mais amava, daquela sensação sorumbática, né? A gente vai sentir saudade. O velho amigo, amiga, etc e tal. Mas sabemos que estamos mudando de nível, indo para uma outra história. Vamos mudar de status, vamos mudar de cidade. Alguns mudam de país. O dia da formatura é um dia especial, é um dia de ser feliz. Mas o dia da formatura dos discípulos é um dia triste. Como é que o senhor sabe, pastor? Não se turbe o vosso coração, não se entristeça, não fiquem machucados, porque eu vou embora, mas eu vou voltar. Eu vou lá na casa do meu pai, e lá tem muitas moradas. E depois eu volto. E quando eu voltar, eu pego vocês de novo para vocês estarem comigo, porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Jesus falou isso para ver se empolgava, se animava eles. Mas nem isso os animou. E começa a perceber que Jesus ficou incomodado. E ele começou a tentar imaginar por que é que eles estavam tristes. Se era a falta dos milagres, se era a falta da multiplicação de peixe e pão. Se foi isso, ele resolveu o problema. Pergunte como. Ele fez com aqueles alunos o que qualquer professor sonha em fazer com seu aluno. O sonho de qualquer professor é que o aluno se torne melhor do que o mestre. É assim que os nossos velhos ensinadores e educadores falavam: meu sonho é que você seja melhor do que eu. E não é que Jesus também pensava assim? Pastor, calma, que isso aí soa como uma heresia.
Como é que alguém pode ser melhor do que o Filho de Deus? Pergunte para ele, porque foi ele que disse. O que foi que ele disse, pastor? Ele disse assim aos seus discípulos: se o problema de vocês é com milagres, é com sinais, fiquem em paz, porque vocês vão fazer os sinais que eu faço, porém farão outros maiores do que aqueles que eu faço. Deixa a ficha cair, deixa a palavra descer. Você está entendendo o que Jesus está falando? Ele está dizendo assim: eu fiz muita coisa aqui, mas vocês farão coisas maiores do que essa que eu fiz. Isso aqui dá um arrepio, né? Ele trouxe o morto de 4 dias da tumba e está dizendo: eu ressuscitei ele, mas vocês farão obras maiores do que essa. Ele levantou paralítico, ele disse: eu levantei paralíticos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Eu abri os olhos dos cegos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Aí vem de outro lado, ele diz: eu perdoei pecados, e vocês perdoarão pecados também. Não há nada maior e mais belo do que isso. Mesmo tendo dito tudo isto, eles continuaram tristes. E aí, digo eu, não a Bíblia, penso eu que Jesus entrou na mente deles para tentar entender por que estavam tristes, porque o semblante descaiu, se era um dia tão especial. E Jesus entendeu. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinha. Ah, que povo fofo. Roberto, mude a música. Para entender, eu preciso que você venha comigo. Você feche os olhos, que você venha comigo lá para um alto de uma montanha, uma clareira. Você está acordando de manhã e ali do seu lado está ele, Yeshua. Ele está lá fazendo café. Ou quero que você veja ele de tarde assando peixe na brasa. Quero que você veja você deitado num canto e ele deitado do outro lado, e você dizendo boa noite, e ele boa noite. Quero que você imagine ele de manhã, de tarde, de noite, almoço, café, janta, vigília, oração. Ele está ali. E não é um dia, não foi 2, 3 anos e meio. 3 anos e meio de vínculo, 3 anos e meio de intimidade, 3 anos e meio de amizade, 3 anos e meio de comunhão. Pode abrir os olhos. E aí, pastor? Aí essa pessoa com quem você dormiu e acordou e comeu e teve histórias por 3 anos e meio diz assim: eu estou indo embora. O choque que eles tomaram foi muito grande. Só pode entender o que eles passaram quem aqui já perdeu alguém. Mês de fevereiro eu perdi minha mãezinha. Essa semana, na terça-feira, eu acordei. Que raiva, porque eu tinha sonhado com ela. Foi um sonho tão bonito. Eu queria voltar para o sonho. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, deixa eu voltar no sonho. Eu senti o cheiro dela, eu ouvi a voz dela, eu dei um abraço nela. E quem já perdeu alguém sabe que um sentimento de culpa invade o coração da gente. Só quando a pessoa vai embora a gente começa a dizer: por que eu não fiquei mais perto? Por que eu não visitei mais ela? Por que eu viajei tanto? Por que eu não fiquei com ela? Por que eu não brinquei com os cabelos dela? Por que eu não contei piadas? Por que eu não comi mais a comida dela? Mas agora ela foi embora, não tem mais o que fazer. A dor que fica, o vazio que fica, o buraco que fica, não tem nada que supra. Os discípulos caminharam tanto com ele que eles já não se importavam mais com milagres. Não se importavam com peixe, com pão. Não queriam saber se tinha comida ou se não tinha. Eles não se importavam mais com sinais, prodígios, nem com palavras muito poderosas. Eles só se preocupavam em acordar e ver ele ali do lado deles. Eles se acostumaram com a presença dele. A presença dele se tornou mais importante que milagre. A presença dele se tornou mais importante do que peixe e pão. A presença dele se tornou mais forte e mais necessária do que qualquer outra coisa. Quando Jesus disse: eu vou embora, o coração deles desritimou. Era como se eles dissessem: não vai não, fica, Senhor, fica mais um pouquinho. Aliás,
Foi esta oração que 2 discípulos lá no caminho de Emaús acabaram falando para ele: fica, Senhor, fica mais um pouquinho com a gente. E depois do jantar, daquela oração que só um visitante podia fazer, mas o visitante faz uma oração esquisita, né, no caminho de Emaús: graças te dou, meu Pai. Foi por causa dessa história de pai que ele foi crucificado. Todo mundo abre o olho para reclamar com o visitante. O pão está partido e a mesa a cadeira do visitante está vazia. Aí alguém começa a se emocionar e diz: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? Eu me emociono muito, porque desde criança na igreja, pastor, me ensinaram que pode todo mundo faltar do culto. Pode faltar o pastor, o presbítero, o evangelista, pode faltar a banda inteira, pode faltar o guitarrista, o contrabaixista, só não pode faltar Jesus do culto. Me ensinaram que a presença dele é tudo e um pouco mais, que sem a presença dele não vale a pena estar aqui dentro. Um culto sem a presença dele não presta. Uma igreja sem a presença dele não vale nada. Pastor, mas aí o senhor pegou pesado. Igrejas sem a presença dele? Sim, igrejas sem a presença dele. Apocalipse 3:20. Passei eu a vida inteira pregando em cultos ao ar livre, em presídios. Ei, pecador, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A vida toda preguei, até que um dia eu comecei a ler que não tinha nada a ver com pecador, que não era uma metáfora, não era uma prosopopeia, era literalmente uma igreja fundada no nome dele, alicerçada no nome dele. Mas ele, Jesus, não podia entrar dentro da igreja. Jesus estava na porta da igreja batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar, eu entro. Mas como assim? A igreja foi fundada no nome dele, alicerçada no nome dele, e ele não está presente no culto. E aí alguém pergunta: por que desapareceram os sinais? Porque sumiram as presenças das manifestações? Porque nós não temos mais aquelas reuniões de antigamente. Para termos barulho precisamos contar com a ajuda da banda, e ainda bem que temos eles. Para sentirmos alguma coisa temos que pegar uma música extremamente melódica. Mas quando eu era criança, só tínhamos 2 instrumentos naquele velho salão. Era um pandeiro e uma maldita sanfona desafinada. E as músicas não eram bonitas como essa última banda que cantou aqui, gravaram o seu clipe, não. Era o velho hino 15 da harpa cristã. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Era aqueles velhos hinozinhos: castelo forte é o nosso Deus. Enquanto cantávamos, o Senhor caminhava no meio dos castiçais. E quando um castiçal estava apagando a sua lâmpada, ele soprava, e o vento acendia o castiçal, e começava a ter curas ali, batismo com o Espírito Santo de lá, revelação divina de cá. Pessoas eram libertas ali. E olha o que acontece nos dias atuais. Temos tudo. Congregamos em templos lindos como esse. Lembra um templo de Salomão. Mas que saudade da essência do velho cenáculo. Temos ouro e prata, mas não temos mais o levanta e anda. Eu trocaria o ouro e a prata pelo levanta e anda. E só há um motivo para isso não acontecer mais: é porque está faltando a presença dele. É com você mesmo que Deus está falando. Você não ficou falando para Jesus falar com você? Você não vive se perguntando por que você não se adapta mais em igreja nenhuma? Essa aqui já é a igreja de qual número mesmo que você congrega? 25ª? Nenhuma igreja te satisfaz, e nunca vai satisfazer, porque o problema não está na igreja. O problema está num vazio aqui dentro. Ah, o senhor é religioso demais. Então tá bom, eu vou citar um filósofo, Dostoiévski, o grande romancista russo. Disse assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Só um irmão falou aleluia, só ele entendeu. Vou falar de novo. Dostoiévski, um romancista russo, dizendo, estudando a vida dos seus amigos que se suicidavam. A maioria dos filósofos da sua época se suicidavam, e eles eram ricos, tinham tudo.
E ele começou a dizer: se eles têm tudo, por que eles se matam? Então, analisando a vida de todos eles, ele percebeu que eles tinham tudo aquilo que os homens acham que supre o homem: sexo, riqueza, fama, inteligência, dinheiro à vontade. Mas no fundo nada disso supre o ser humano. Então Dostoiévski escreveu: todo ser humano tem dentro dele um buraco, um vazio, que o sexo não preenche, a riqueza não preenche, a fama não preenche, a profissão não preenche. Esse buraco tem o tamanho de Deus. Se você acha que essa história de falta de presença é uma brincadeira de mau gosto, não, deixa eu deixar um rei falar com vocês. Um rei lindo, um rei amado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele está desabafando com Deus porque ele começou a andar pelo palácio certa vez e ele não via mais a presença, ele não sentia mais a presença. E para onde ele ia, ele não sentia mais aquela alegria, aquela proteção. E então ele sentou lá na sua escrivaninha e escreveu um salmo. E o salmo é de desabafo. Ele reconhece que é um miserável pecador. Ele conta para Deus: olha, em pecado eu fui gerado pela minha mãe, eu não valho nada, o Senhor tem que me limpar, o Senhor tem que me lavar. E ele diz assim: Senhor, quer tirar alguma coisa da minha vida? Tira o reino, tira a riqueza, tira a fama, só não retires de mim. Só não retires de mim o seu Espírito Santo. É o que está faltando em você. Você já brilhou mais, você já adorou com mais intensidade, você já foi até o céu e voltou. Você ansiava em ser um missionário. Você está na igreja há muitos anos. Teve cultos que você não queria sair de dentro do culto porque você sabia que tinha algo extraordinário. Teve dias que você chorou da porta da igreja até a sua casa, porque dentro do carro ou na garupa da sua bicicleta parece que tinha alguém. Não é que parecia, ele estava lá de verdade. A presença dele ia contigo. É Moisés gritando: o Senhor quer que eu vá falar com o faraó? Eu vou, mas eu só vou se a sua presença for comigo. Se a sua presença não for comigo, me deixa aqui nessa montanha. Eu quero morrer nessa montanha. O Senhor quer voltar a ser seu amigo, seu companheiro. Eu estou sentindo ele aqui. Enquanto eu estou pregando, mesmo com as luzes apagadas, eu estou vendo muita gente enxugando lágrimas. Isso, chora mesmo, derrama suas lágrimas. Aqui é o lugar da recuperação, aqui é o lugar da restauração. O Senhor te trouxe nessa noite e Ele está colocando nas suas mãos as ferramentas para você começar a consertar o seu altar. Você só vai sair daqui depois que houver fogo. O seu altar vai incendiar de novo. Quando esse culto terminar e essas portas se abrirem, alguns de vocês vão sair andando pelas ruas, marchando, mas tão firme, que antes de chegarem na rua das suas casas, os demônios que estão manipulando aquela rua já começarão a se mudar de lá. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Tranca-Velho, obra de feitiçaria pesada, nada mais vai travar a rua da sua casa. Essa presença vai entrar com você dentro do seu lar. E quando entrar dentro da sua casa, as pessoas vão te olhar estranho, as pessoas vão se arrepiar, alguns vão tomar choque quando encostar em você. Melhor ainda, quando você acordar amanhã de manhã e começar a andar pelas ruas da cidade, alguém vai dizer: você viu um passarinho verde? Você está estranho. Você vai dizer: não, foi uma bombinha de fogo que visitou a igreja ontem. Foi a presença, foi a presença. Só quem acredita que a presença dele está aqui, reage! Levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela assim. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa bem firme, por favor. Isso. Não fique com a mão levantada, não. Coloque a mão no ombro de alguém e agarre a pessoa. É uma ordem, eu não estou dando conselho, estou ordenando. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, tira ela do lugar, irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua comunhão. Deus vai sacudir o seu ministério. Deus vai sacudir a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Deus vai sacudir a sua profissão. Se isso é verdade, recebe esta presença.
meu Senhor percebido, tendo Jesus entendido que o motivo da tristeza deles era a ausência dele, olha o que Jesus disse: entendi vocês, e vou resolver o problema agora. Como, Senhor? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Como assim, Senhor? Eu vou e eu enviarei um outro Consolador. Novo Testamento escrito na língua grega, a palavra outro Consolador no grego diz: enviarei para vocês alguém que é gêmeo meu. Um gêmeo. Mandarei alguém idêntico, mandarei alguém igualzinho. Ele não é maior do que eu e tampouco menor do que eu. Eu enviarei para vocês o Espírito da verdade. Em algumas Bíblias a preposição é de em vez de da. O Espírito de verdade era a maneira dele dizer: outros espíritos vão aparecer, vão tentar manipular vocês, enganar vocês, mas a presença dele é inconfundível. Só que aí Jesus dá um ensinamento que a gente tem que prestar atenção. Ele diz: enviarei para vocês o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele estará convosco. Só que ele não para por aí. Ele estará convosco e estará em vós. Jesus é tremendo. Ele está dizendo: quando ele chegar aqui, vocês vão ter que conquistá-lo, exatamente como me conquistaram. A princípio, ele vai vir e vai ficar com vocês. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Tem aqui um jovem aqui. Vem você aqui, por favor. Aqui, eis-me aqui. Eu sou você e ele representa o Espírito Santo. Aqui ele está conosco. Você vai para a escola? Vamos embora. Você vai para o trabalho e ele vai com você. Ele está conosco. Para onde você for, ele irá com você. Todavia, nem todos os lugares que você vai ou tem ido, ele pode ir. E como ele não pode ir, ele até tenta te impedir de ir, mas a decisão é sua. Você vai para lugares onde, por ele ser santo, ele não pode ir. Aí ele tenta te segurar. Ele não te proíbe. Ele envia uma notícia, ele manda alguém. Há uma lei moral dentro do homem que faz o homem entender quando ele está errando. Mas o homem é um animal irracional às vezes, e não tem quem o segure. Aí o homem quer ir de qualquer jeito. Me segura. Ele quer ir de qualquer jeito, e ele tenta, ele vai lutando com você enquanto pode. Mas vai chegar uma hora que ele não vai mais lutar com você, porque Deus te deu o poder da escolha, o livre-arbítrio. Mesmo ele não querendo que você vá, ele vai te soltar, e você vai sozinho. Nós temos uma geração assim, que o Espírito Santo está com eles, mas enquanto eles estiverem com ele, pastor Eliseu, como ele é santo, ele não pode colocar os olhos onde você tem colocado os seus olhos. Ele não pode colocar as mãos onde você tem colocado as suas mãos. Ele não pode e não é conivente com as coisas que você faz quando está escondido no seu quarto, com as fotos esquisitas que você manda, com as notícias estranhas com as quais você se relaciona. Os olhos dele não podem ver pornografia. Os olhos dele não podem ver lixo, porque ele é santo. E ele não é de guerra. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Ele é querido. Ele é puro. Jesus fez defesas dele na terra. Querem pecar? Pequem contra o Pai, porque tem perdão. Pequem contra mim, terão perdão. Se pecarem contra ele, não tem perdão nem hoje nem nunca mais. O pecado sem perdão
Qual é o pecado sem perdão, pastor? É só ler o texto. Jesus havia acabado de fazer um milagre e alguém falou: demônios estão usando ele para expulsar demônios. Jesus parou e disse: epa, para aí. Querem pecar contra o Pai? Contra mim tudo bem, mas pecar contra aquele que está me usando? O pecado de blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Meu Deus, que perigo que eu falei agora. Senta aqui que eu vou precisar de você de novo. Que perigo eu falei agora. Quantos crentes se alimentando de lixo tóxico de internet, com deboches de cultos pentecostais, com deboches de línguas estranhas. Você não percebe que isso é uma mensagem do diabo para fazer as pessoas desacreditarem nos dons e na manifestação linda do poder que transformou a igreja pentecostal brasileira na maior igreja do mundo? Não percebe que são bombeiros do inferno querendo apagar a chama acesa em Atos dos Apóstolos capítulo 2? Será que poucas pessoas não podem hoje começar a entender que há um movimento no mundo espiritual para roubarem toda a nossa identidade pentecostal? Tem excessos, mas eu prefiro excessos do que a ausência de nada. Eu prefiro um crente menino da igreja do que um crente igual esse que está aí do seu lado, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Eu prefiro um crente menino do que esse aí estudado do seu lado, que fica me olhando, ah, meu Deus do céu, com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Uma casa sem meninos é muito ruim. Vou falar de novo, uma casa sem criança. Dia desse eu estava em casa, Eliseu. O segundo andar da minha casa são os quartos, né? Passei pelo quarto da filha mais velha, a porta estava meio aberta. Olhei, a cama arrumadinha, o quarto bonito. Segundo quarto da outra filha, todos os quartos arrumados. Quando eu fui descer a escadaria, me deu uma tristeza, comecei a chorar. Do nada. Minha esposa estava sentada na sala, fui lá, sentei perto dela. Ela falou: o que você está chorando? Eu disse: porque os quartos estão arrumados. Ela falou: mas você ficava brigando com as meninas quando os quartos estavam desarrumados? Eu disse: pois é, eu preferia os quartos desarrumados, porque uma filha está em São Paulo, a outra está terminando medicina, a outra casou, e agora os quartos estão vazios, estão arrumadinhos, mas não tem criança na casa. Ah, essa irmã entendeu. Alguém entendeu aí? Deixa os meninos da casa. Vou falar de novo. Deixa os meninos que são mais expansivos, que são mais sensíveis, esses que levantam a mão, que jogam para lá, que batem o pé no chão. Tem uns crentes que parecem receber o espírito do Bruce Lee no culto. Deixa eles. Tem uns que parecem guarda de trânsito, põe a mão aqui e sai marchando. Deixa os crentes do monte se manifestar. Deixa os pentecostais mostrarem a sua identidade. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele estará convosco. Convosco é assim. Ele está do seu lado, mas ele pode soltar a qualquer momento. Mas Jesus disse: ele estará convosco, mas também estará em vós. Com é assim, em é mais ou menos assim. Põe sua mão na minha cintura, só essa, fica do meu ladinho. Põe sua mão em cima da minha, fecha os dedos, sem apertar muito. Pé direito, mão firme na cintura. Pé esquerdo, vamos passear. Escute. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os... Olhe para suas mãos rapidamente. O que você vê? Tem faísca saindo daí? Fogo, óleo? Não? O que é que tem aí? Só anel, unha encravada, calo, esmalte? Como é que essa mão aí pode curar alguém? Vou te explicar como é que ela cura. É que na verdade não é ela. É que quando você vai botar uma mão sobre o doente, tem uma outra mão dentro da sua. Por
quê? Porque Ele está em nós, dentro de nós. Então quando você põe a mão sobre o enfermo, não é a sua mão que cura, é a mão do Criador que expulsa a enfermidade do corpo doente. Segura aí, equilíbrio agora. Ai, Jesus, não, calma aí, dá espaçamento. É o diabo de novo. Levanta o pé direito. Equilíbrio. Equilíbrio. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Você acha mesmo que esse pé chulezento aí, que toma posse de algum lugar, o território só é reconhecido pelo dono do território? Quando você pisa, ele pisa junto. Quando você aponta um dedo para o demônio, não é o seu dedo que o demônio vê, é o dedo dele. Quando você fala, por trás da sua voz tem a voz dele, que é a voz como de muitas águas. Se ele estiver em nós, tudo pode acontecer. Ei, rapaz, ei, volte pra cá. Qual o seu nome? Hã? Está aqui e Ele está aí. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, 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 agora. Jesus, o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo, o Senhor ainda cura os enfermos, manifesta a sua presença, porque tudo o que queremos no final desta noite é saber que o Senhor está conosco aqui nesse lugar. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu quero a sua presença. Eu peço que todos fechem os olhos. Eu vou fazer um convite. Eu queria orar aqui na frente desse altar somente com pessoas que tenham coragem de dizer assim: pastor, eu já fui melhor, eu já fui mais sensível, eu já falei em línguas um dia e perdi as línguas. Eu tinha visões, eu pregava, eu cantava, eu fazia as coisas para Deus e eu perdi isso. Se puderem ficar em pé para caber mais pessoas. Os que já se ajoelharam não tem problema, pode ficar ajoelhado. Mas os que estão chegando, se puderem ficar em pé. Aleluia. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, né? Mas Jesus te trouxe para cá. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Essa sarça queimou fogo e não se consumiu,
E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. E um dia contra a glória, um dia não vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, é pela sua presença. Não me vejo sem a tua Vem, Rio Branco! presença. Atraídos pela tua presença, a presença dele está aqui. Cansarei da tua. De novo. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. mais forte. Atraídos pela tua presença. Vem, vem Espírito Santo, vem. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia vale mais que mil. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se tu estás nesta palavra, essas milhares de vidas que estão próximas ao altar, o altar está sendo banhado em lágrimas, meu Deus. Corações estão quebrantados, exatamente o que Davi disse, Pai. Meu sacrifício é um coração quebrantado, é um espírito contrito. Em nome destas lágrimas, Senhor, em nome dessas pessoas que estão aqui dizendo: eu já fui melhor, Senhor, transforma esta igreja nesta noite no oceano do seu Espírito, e que o seu Espírito comece a se mover de novo, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo libertação e batismo com o Espírito Santo. Onde houver alguém que perdeu os dons, recebe de novo, recebe de novo, recebe de novo, recebe mais uma vez. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados, e os que nunca falaram em línguas sejam batizados agora. Espírito, Espírito, que desce o fogo. Queima, 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 incendeia. Devolve os dons, meu Pai. Devolve, 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 devolve. Devolve a profecia, devolve a língua estranha, devolve a interpretação, devolve a palavra do conhecimento, devolve, 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 devolve. E enche-me de novo, que desce sem enche, enche, enche até transbordar. Vai, seja renovado, seja renovada agora, agora, agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora.
Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito vem como em Pentecostes e enche-me. A igreja está tomada. Tem pessoas arrebatadas, tem pessoas falando em línguas sendo renovadas. Eu peço que os que estão ajoelhados fiquem de pé agora. E todos os que estão de pé, levante a mão direita para o céu aberta comigo. E diga comigo, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, os dons, a minha santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada fará mal a vocês. Depois que jogarmos no chão e pisarmos em cima, você precisa abraçar pelo menos uma pessoa, porque a Bíblia diz que quando 2 entre vós ligam aqui na terra sobre algum assunto, lá no céu é ligado também. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, a sua família sentirá de novo orgulho de você. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida até dezembro de 2025. 2,5, Rio Branco no Acre será conhecido como a capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 1 ou 2 pessoas e diga para elas: eu estou avivado. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será levantada, no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será levantada, no piscar de olhos acontecerá. Mais uma vez! Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua sai do chão. A igreja será levantada, no piscar de olhos acontecerá. Será levantada, no piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem buscar. Erga a tua voz e diga: isso. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua.
o Messias aguardado, ele vem me buscar. Leve Jesus, o céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, toda língua vai sair. No piscar de olhos acontecerá, a igreja vai sair, será levantada no piscar de. Levante suas mãos aos céus, bem alto, cante, cante. O rei está voltando. A trombeta está. O meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Levante a mão pro céu, igreja, e cante bem forte. Ele está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome achou. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem. Vivos,